Cristo. Convido a igreja a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias. Se você já tem algum tempo de familiaridade com a Bíblia, talvez você esteja pensando, Jeremias, vai ser uma palavra dura, né? Na verdade, a minha expectativa, eu acredito que é de Deus, é que apesar de ser Jeremias, que venha a ser uma palavra de refrigério aos nossos corações. Amém? Jeremias, capítulo de número 2. Vamos ler os versos de número 1 ao 13. Jeremias 2, os versos de número 1 a 13. Diz assim a palavra de Deus: A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: Lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: Que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos, e sem perguntarem: Onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum? Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram: Onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas sem nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre e vede. Mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rachadas, que não retêm as águas. Feche seus olhos. Querido Deus, nós te agradecemos por tudo que tu nos proporcionou esta noite, Senhor. Obrigado pelas orações, pelos louvores, pelo privilégio de participar desta mesa que nos foi posta, como símbolo da sua graça e de tão grandes promessas que tu tens para todos nós, meu Deus. Obrigado pela tua santa palavra, Senhor. E o meu pedido é que ela venha trazer cura aos nossos corações. Que ela venha como um bálsamo, como um refrigério às nossas vidas.
Que nós possamos ser curados de muitas coisas, meu Deus, pelo poder que há na Tua Santa Palavra e pelo mover do Teu Santo Espírito através dela. Abençoa, Senhor, dá-nos ouvidos para compreender a Tua vontade, Senhor. Em nome de Cristo Jesus é que eu oro. Amém. Jeremias, ele é popularmente conhecido como o profeta chorão. Há vários textos aqui no livro de Jeremias em que ele diz: eu choro, ou eu estou chorando, ou eu vou chorar. Vou chorar, vou sentar-me, vou lamentar por conta da situação do povo. Povo este que não estava dando ouvidos à palavra de Deus. E esse profeta, ele profetizou por mais ou menos 40 anos. Um pouco mais se for considerar depois que o povo de Israel é levado cativo. Depois de tanto alerta e depois de tanto aviso. E o capítulo de número 1 de Jeremias nos mostra o chamado, a vocação de Jeremias por Deus e o conteúdo da mensagem que ele deveria levar ao povo de Jerusalém. E é bonito esse início, esse princípio, porque Deus diz: olha, desde antes do ventre eu te constituí profeta às nações. Mas Jeremias foi um dos profetas que mais sofreu. Ele sofreu porque ele via que o povo não dava ouvidos à sua palavra. Ele sofreu porque aquele povo começou a olhar ele como inimigo. Ele não era bem visto ou bem aceito. Ixi, olha lá, já chega Jeremias. Isso quando a afronta ficava apenas nas palavras. Ele sofreu, foi humilhado, foi torturado. Sofreu muito. Não foi permitido que ele se casasse. Então, quando ele chegava em sua casa, não tinha ninguém para ele despejar as suas amarguras. Foi um homem de dores e que sabia o que era padecer. Sofreu por causa da palavra e da vocação ao qual Deus havia colocado sobre ele. E era uma palavra muito dura. A geração anterior desse povo já havia se afastado de Deus. E a geração atual estava fazendo coisas piores do que a geração anterior. E Jeremias é levantado por Deus para proclamar a este povo que retornassem àqueles primeiros momentos, que retornassem àquela comunhão que eles tinham com Deus. Então, esse capítulo de número 2, esse início, é a primeira mensagem registrada em que Deus fala: Jeremias, vai a Jerusalém e grita, clama, grita a este povo as seguintes palavras. E eu imagino este profeta andando nas ruas, nas vielas, nas praças, e gritando: assim diz o Senhor. E as pessoas escutando aquilo, e gerando um misto de sentimentos. E muitos falsos profetas se levantavam e diziam: olha, Jeremias está errado, essa palavra não vai se cumprir. E alguns se levantavam agressivamente contra aquele homem. Mas Deus disse: Jeremias, eles não poderão contra você. Vai e prega a minha palavra. Mas Deus, eu ainda sou um menino. Não digas que você é um menino, Jeremias. A palavra que eu te der, você vai pregar. E este homem, persona não grata naquela região, proclamou por mais de 40 anos, por misericórdia de Deus, alertando aquele povo. E no texto que nós lemos, nós vemos um desabafo de Deus. Se você considerar aí os 4 primeiros versículos,
desse clamor, nós vemos um Deus que diz: olha, o meu povo Israel antes me amava, ele tinha muitas afeições por mim, o meu povo, ele me desejava, nós estávamos felizes ainda que no deserto, não havia nada, mas eu tinha o meu povo e o meu povo tinha a mim. É um coração que ama, mas que está triste por causa do abandono e da rejeição. Os versículos de número 5 a 8, Deus deixa essa expressão de um sentimento de abandono. Vocês me abandonaram, vocês me deixaram. Olha, eu fiz grandes promessas e eu entreguei a terra prometida a vocês, mas vocês logo se esqueceram de mim, e vocês me trocaram, vocês me substituíram por outras coisas, por outros deuses, por outros afazeres. Os profetas já não profetizam mais em meu nome, aqueles que possuem o dom da profecia estão profetizando por Baal. Os sacerdotes já se esqueceram de mim, os governadores, os pastores deixaram a minha palavra, eu fui abandonado. Um sentimento de abandono. E os versículos de número 9 a 12, querendo enfatizar a gravidade da situação, Deus, ele conclama os céus, ele fala: céus, olhem que absurdo que está acontecendo. O meu povo me abandonou, as outras nações têm os seus falsos deuses, e vejam se eles abandonaram esses falsos deuses. Todavia o meu povo abandonou a sua glória, eles deixaram de me buscar. Eu já não sou mais o centro da vida deles, me trocaram. E sabe como tudo isso começou, amada igreja? O versículo 13 nos mostra 2 erros terríveis. Na minha tradução está 2 males, porque 2 males, 2 erros gravíssimos cometeu o meu povo. Primeiro, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Segundo, cavaram cisternas rachadas, que não retêm as águas. Foi aí onde tudo começou. Foi neste ponto, quando o povo troca Deus por alguma outra coisa, é que ainda que estivesse tudo bem, ainda que por 40 anos estivesse tudo bem, espiritualmente estava tudo mal. Haviam abandonado, haviam rejeitado a palavra de Deus, haviam rejeitado o próprio Deus, haviam substituído Deus por alguma outra coisa, mas a religião continuava. Havia profetas, havia sacerdotes, havia os governadores, os pastores, estava tudo aparentemente normal, mas Deus acusa aquele povo de ter sido trocado, e trocado por coisas de nenhum proveito. Nós temos sede. Eu tenho o privilégio de ter um copo ao meu lado e estar lubrificando a minha garganta, mas nós seres humanos temos sede. Nós sentimos necessidade de hidratar o nosso corpo. E embora alguns líquidos possam fazer esse papel por algum momento, cedo ou tarde o nosso corpo protesta por água pura. Água pura. E se alguém fosse dar a descrição da água, aparentemente é algo sem graça, né? Ela não tem cor, não tem cheiro e não tem gosto. A água pura é assim. No entanto, vejam quão maravilhosa é essa criação de Deus. Nós usamos a água para nos hidratar. Quando o corpo pede
nós pensamos num copo de água fresca para nos saciar, para dessedentar o nosso corpo e a nossa necessidade física. E nós temos que bebê-la continuamente. Usamos a água para muitas outras coisas, mas a água é fundamental para a subsistência da vida. Nós bebemos água, desfrutamos dela, e ela renova as nossas forças. Uma pessoa que está com muita sede, desidratada, quando ela se hidrata, ela ganha um novo vigor, uma nova vida. Então é por isso que nós não podemos substituir a água por Coca-Cola, tá? Coca-Cola é muito bom, mas nada se compara à água pura. Nada se compara. No entanto, nós não somos constituídos apenas de corpo físico. E a Bíblia, ela diz que a nossa alma necessita de uma espécie de água. A nossa alma, ela precisa ser saciada. E por isso a Bíblia, ela faz essa alegoria entre a alma tem sede. Porque quando o corpo tem sede, nós precisamos hidratar o corpo. E tão importante quanto, e a Bíblia querendo mostrar isso, ela diz, a nossa alma tem sede. A nossa alma tem sede. Mas não é isso que vai hidratar a minha alma. Isso hidrata o meu corpo. Renova. Mas existe algo que a nossa alma clama. E ela precisa desesperadamente desse algo. E o engraçado é que nós podemos tentar substituir este algo por muitas outras coisas. Mas a nossa alma protesta. Ela precisa deste algo para se dessedentar. E este algo é tão única e exclusivamente a presença de Deus. Salmo 42, versículo de número 2, só para mostrar para vocês esta alegoria que a Bíblia faz com respeito à necessidade da alma se dessedentar. O texto diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Salmo 63, versículo de número 1, ele diz o seguinte: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. Salmo 143, versículo de número 6. A Ti levanto as mãos, a minha alma anseia por Ti, como terra sedenta. Mas em termos práticos, o que significa a alma ter sede? Se nós sabemos que a alma tem uma espécie de reação muito parecida com o nosso corpo, que a Bíblia chama de sede, e nós sabemos que Deus é quem é a fonte que vem saciar essa nossa alma, o que significa a alma ter sede? A alma ter sede significa, amados, os nossos anseios mais profundos. Mais profundos. Aí pode até envolver perguntas como, por exemplo, por que eu existo? Para que eu fui criado? Qual é a razão da minha existência? A alma, ela anseia por estar neste lugar ao qual ela foi criada para estar. A alma anseia Deus. Lá no Catecismo de Westminster, eles respondem esta pergunta: qual é o fim do homem? O propósito final do homem? É glorificar a Deus e desfrutar da sua presença para sempre. Então, uma alma saciada é uma alma que está o mais próximo possível do propósito ao qual ela foi criada. Deu para entender? E é exatamente isso que o Espírito Santo, quando entra em nossas vidas, vai fazendo e vai moldando.
Ele vai nos moldando a uma situação espiritual em que a nossa alma vai dizer: é isso que eu precisava, é para isso que eu fui criado, é para isso que eu existo. Então todas as demais coisas, elas vão se tornar secundárias. A principal vai ser glorificar a Deus e desfrutar da sua presença. É dessa forma que uma alma se dessedenta, que uma alma se satisfaz. Caso contrário, haverá um desespero no coração em procurar algo para preencher esse vazio, para satisfazer essa alma. E nós temos visto pessoas fazerem loucuras para saciar esse vazio, esse desejo de ter a alma satisfeita, em busca desse propósito de vida. Então, amados, entendam, quando você recebe a Cristo Jesus, você recebe o Espírito Santo, a fonte de água-vida que jorra para a eternidade. O nosso Senhor Jesus Cristo, lá em João capítulo 7, versículo 37, no último dia da festa, ele brada: quem tem sede, venha a mim e beba. E ele estava fazendo uma referência ao Espírito Santo que haveria de vir. Então, se você de fato teve um encontro com Cristo, essa fonte está em seu coração. Se você ainda não teve um encontro com Cristo, saiba que existe um lugar onde a sua alma deseja estar, e é na presença de Deus, e é na paz dessas águas refrigeradoras. É só ela que pode aquietar o seu coração, nada mais. Não existe nada mais que possa satisfazer a sua vida. Muitos amores não irá satisfazer a sua vida. Sucesso profissional não irá satisfazer a sua vida. Riquezas não irá satisfazer a sua vida. Talvez você pense que o dinheiro compra tudo, mas o dinheiro traz muitos males. A Bíblia diz isso. Todas essas coisas devem estar submissas a Deus, e não sendo a fonte da sua vida e da sua alegria. Há uma fonte de refrigério, há uma fonte de águas vivas. Você deseja? Muitas vezes nós tentamos resolver as coisas da nossa maneira, tentamos suprir alguma necessidade do nosso coração, do nosso jeito. Isso é cavar cisternas. Quem em sã consciência cavaria cisternas quando possui uma fonte ao lado? Antigamente era muito comum ter cisternas, né? Hoje ainda existe, mas antigamente era uma questão até de sobrevivência. Muitas vezes os vilarejos estavam localizados em lugares distantes de poços, de mananciais. Então eles preparavam cisternas para reter a água da chuva. E aí não precisava fazer longas caminhadas todos os dias para buscar a água. Acontece que a cisterna ela poderia se desgastar e rachar, trincar. E aí o que ficava ali era uma água contaminada, enlameada. Quantos e quantos cristãos têm disposição à fonte de água viva, mas tenta suprir as suas necessidades cavando cisternas. As cisternas, elas não vão suprir as suas necessidades. Ela apenas te levará a ter mais trabalho para cavar uma próxima cisterna. E aí você dirá: é isso sim que eu queria para a minha vida. Mas a água vai se esvair dessa cisterna, e você vai ter a necessidade de cavar uma outra cisterna, e a fonte está ali à sua disposição. Cavar cisternas é um sinal de abandono a Deus. É quando você prioriza outras coisas, você tem outros objetivos para a sua vida. É quando algo está acima de Deus. Aquele povo havia buscado a salvação em ídolos. Estavam se tornando como aqueles ídolos.
nulos, vazios? Será que você tem corrido para lá e para cá, desesperado, tentando encontrar sentido para a sua vida, tentando aquietar o seu coração, se angustiando na sua alma, sem saber o que fazer, e aí você tem uma grande conquista e fala, agora sim, eu consegui o que eu queria, mas depois de uma semana você já se esquece daquela conquista, e você já vai atrás de outra para tentar suprir as suas necessidades emocionais. João capítulo 9 nos narra a história de Jesus lá no poço com a mulher samaritana, e naquela conversa Jesus Cristo pede água, e a mulher diz, olha, como você vai pedir água a mim? Ele diz, se você soubesse quem eu sou, você pediria para mim, eu te daria água viva, que jamais se esgota, e você não teria mais sede com essa água viva. E aí, conversa vai, conversa vem, ele diz, olha, chama o teu marido, e ela diz, eu não tenho marido. Ele fala, você disse certo, você já teve 5 maridos e está no 6º, isso você disse com verdade. Esse exemplo, ele não é um exemplo à toa. Aquela mulher estava tentando suprir as suas necessidades nos muitos amores. Ela não havia encontrado a fonte de água-vida que iria dar satisfação plena a ela. Ela estava priorizando algo muito importante, que é um relacionamento conjugal. Só que sem a fonte da água viva, ela destruiu a vida dela. Mas houve esperança para ela, porque ela se encontrou com a verdadeira fonte inesgotável. E é essa esperança que nós queremos trazer aqui essa noite. Deus estava acusando aquele povo de ter abandonado Ele, não tinha a ver com água. Mas Ele diz, olha, vocês estão perecendo. Vocês estão perecendo porque vocês estão me abandonando. Vocês não estão entendendo. Sem mim vocês não podem nada. Vocês não estão entendendo. Se vocês não encontrarem prazer em mim, não são as outras coisas que vão realizar as suas vidas. Pensem nisso, amada igreja. Jesus Cristo já havia dito isso: buscar em primeiro lugar o reino e sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos daria graciosamente com ele todas as coisas? Mas nós temos a tendência de inverter. Nós queremos dar um jeitinho nas coisas, e ainda que nós sabemos que é algo errado, nós falamos, mas eu acho que eu vou me realizar com isso. E nós invertemos. Nós deixamos de beber da fonte de água viva e passamos a, num esforço desnecessário, tentar suprir as nossas realidades, as nossas necessidades com as nossas realizações. Qual tem sido a nossa fonte de vida, amada igreja? Qual tem sido a sua fonte de vida? O que você tem buscado em sua vida? O que você tem priorizado? Aonde você tem colocado toda a sua satisfação? Os seus sonhos principais têm a ver com a glória de Deus, com desfrutar da presença dEle? Ou você está colocando outras coisas à frente? Se você está, olha, aquele que quer ganhar a sua vida, perde. Mas aquele que perde por causa de Cristo, encontra a vida. Se você está tentando buscar para si uma vida em que você precisa, com os seus próprios esforços, achar a satisfação, você irá perder tudo. Tudo. Ainda que esteja tudo bem. Ainda que leve 40 anos e aparentemente esteja tudo bem. E essa é uma palavra de alerta. Você precisa saber aonde você está saciando a sua alma. Você precisa, amada igreja, compreender aonde você está buscando a água para a sua
alma. Muitas vezes, eu creio que tem pessoas que acordam pela manhã e elas acordam angustiadas, seja porque cometeram um erro, seja porque estão vivendo uma vida errada, e aquilo não traz paz, é o Espírito Santo avisando: volta para mim, volta para a fonte de água viva, eu posso restaurar, eu posso consertar, apenas deixe de buscar uma água barrenta e contaminada, e busque a minha presença. O Espírito Santo deseja que a igreja saiba disso esta noite. Se você ainda não conhece essa fonte de água viva, há um convite: venha, de graça, sem dinheiro, e receba da água da vida. Se você já desfrutou tanto dessa fonte, mas você percebe que você está tentando encontrar realizações em prazeres que não procedem de Deus, e você está centralizando a sua vida nisso, há um convite: volte para mim, volte para a verdadeira fonte de água viva, e isso que você está buscando vai ser saciado de outra forma, e você encontrará a plena satisfação. Não estou dizendo que você não terá momentos difíceis, não terá tristeza, não terá lutas, nada disso, mas a sua alma estará descansada, a sua alma estará em plena paz, a sua alma estará saciada. É muito mais fácil enfrentar os problemas quando a alma está saciada. Nós temos um discernimento maior quando a alma está saciada. Fique de pé, amada igreja, feche os seus olhos. Eu convido o Ministério de Música, o pastor, para que venha até aqui. Feche os seus olhos e eu quero ler alguns textos, alguns versículos. Preste atenção nesses textos. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Feche seus olhos, amada igreja. Ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O Senhor te guiará continuamente, Ele fartará a tua alma até em lugares áridos, fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. O Senhor é essa fonte, amada igreja. O Senhor é o refrigério para a sua vida, e Ele te dá um convite: volte para mim, volte para mim. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Pastor.